1 Samuel, capítulo 2, verso 35, e diz assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Amém? Queridos, esse texto é especial, e eu vou começar hoje ministrando na sua vida a respeito disso. Uma família edificada, esse é o sonho, esse é o desejo de todos, e nós queremos que a nossa família vá bem. Nós queremos que as coisas deem certo na nossa família. Nós queremos que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém ou não? Amém. Quantos querem que sua família seja sempre abençoada? Amém. Será, em nome de Jesus. Amém. Será sempre abençoada. Porque o Senhor tem promessa de fazer isso. O Senhor tem desejo de fazer isso. E o Senhor, quando estava trabalhando com a vida de Israel, e agora entrando num período em que está aqui Deus levantando juízes para conduzir e dirigir o seu povo. O povo não tinha rei, naquela época o povo ainda não estava preparado por isso, mas era dirigido por um sacerdote, era dirigido por alguém que recebia as direções de Deus e passava para o povo. E agora Deus está levantando e declarando que vai levantar um homem abençoado, que todos sabem, todos conhecem. Já ouviu falar de Samuel? Samuel foi um menino, um homem abençoado por tudo. A bênção para a vida de Samuel não vem diretamente ou exclusivamente só para ele, mas começa pela sua mãe. Todos sabem a história da mãe de Samuel, não é verdade? O que essa mãe fazia? Ela orava. Ela passava tempo orando. Amém ou não? Amém. Esse tempo em que ela passava orando ao Senhor, a Bíblia diz que era num clamor, num gemido ali íntimo com o Senhor, que o próprio Eli olha e diz, e acha, o sacerdote olha e acha que ela estava de que forma? Estava embriagada. Eu sempre brinco, dizendo que eu não consigo imaginar Ana orando, como muitas vezes a gente ora, Eu fico imaginando, aquela oração assim, eu fico imaginando Ana naquela coisa assim de que quem olhava para ela achava que ela estava bêbada. Aí eu fico imaginando como é que é uma pessoa bêbada, Uma pessoa bêbada, Eu fico imaginando como é uma pessoa bêbada, porque a Bíblia fala que os lábios dela se mexiam. Então eu fico imaginando a Ana ali. Meu Deus, salva, meu Deus, me abençoa, eu preciso de um milagre. Ela precisava de um milagre, e Deus então a abençoou. E ela falou o quê? Para Deus, ela disse, se o Senhor me der esse milagre, o que eu vou fazer? Eu vou devolver, eu vou dar ao Senhor. Então veja só que desde o início, na vida de Samuel, Deus já estava vendo o coração da sua mãe, que a sua mãe era uma mulher que estava não só em oração, mas disposta à entrega, disposta a chegar e colocar diante do Senhor aquilo que havia recebido. Quantas mães têm uma certa dificuldade de dizer, Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor tem, mas na hora da entrega, fica relutante, mas graças a Deus, porque Deus também tem dado o coração de Ana para muitas mulheres que mesmo em luta são capazes de entregar e dizer, Senhor, o meu filho é do Senhor. E aqui está simbolizando, aqui está referindo a respeito da sua família. Ela não entrava só entregando Samuel nas mãos do Senhor, mas entregava a sua própria vida, entregava a sua família. Então, quando a gente fica imaginando como é que como pode ser uma família edificada, a gente só pode concluir que é a família que se entrega ao Senhor. Amém ou não? Amém. Então diga, a minha família, a minha família é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Agora eu gostaria de analisar com os irmãos esse texto, esse versículo da palavra do Senhor, porque para se ter esta bênção, por ser uma promessa, Deus estava estabelecendo alguns princípios, algumas coisas para que isso também fosse real e realidade
na vida de Samuel. Ele diz: eu vou levantar um sacerdócio, um sacerdote. Toda família tem que entender isso. Uma família edificada não pode ser uma família sem sacerdote, sem o ministério sacerdotal. Contudo, em algumas ideias, algumas teologias, se vê o sacerdócio somente direcionado para o homem. O homem é o sacerdote de casa. Contudo, irmãos, o sacerdócio não é somente do homem. A Bíblia fala que quando a mulher casa com o homem, eles se tornam o quê? E por que nós dividimos na hora do sacerdócio? Porque se a minha mulher é na minha casa, dentro da minha casa, eu e ela somos um. A Bíblia fala que nós somos, a gente divide na hora do sacerdócio. O sacerdócio só é o homem. Não, o sacerdote da casa, o líder da casa, é sim o homem. Mas o ministério sacerdotal, ele passa a ser também da esposa, porque é a esposa que educa os filhos também, ou não, irmão? É a esposa que cuida do lar. É a esposa que faz a sua comidinha abençoada, amém ou não? É a esposa que se preocupa com a alimentação dos filhos. E isso é sacerdócio. Isso é sacerdócio. Então quando Deus fala assim: olha, eu vou levantar um sacerdócio maravilhoso, um sacerdócio fiel, Ele estabelece algumas coisas aqui bem claras, que se a gente quer desfrutar dessa promessa de ter uma família edificada, é necessário prestar muito bem atenção para se colocar em prática os princípios do Senhor. Toda promessa do Senhor toda promessa requer de nós uma ação de contrapartida. O Senhor fala assim: eu tenho uma promessa, mas essa promessa só se torna real na nossa vida quando os princípios do Senhor são cumpridos. Algumas pessoas acham que Deus é obrigado a cumprir tudo aquilo que Ele promete na nossa vida, porque Ele falou que Ele não pode mentir, não é isso? Aí então, Ele falou, Ele não pode mentir. Só que Deus não é bobo, não. Deus não é bobo. Ele não entraria nessa de te prometer uma coisa e ser obrigado a cumprir só porque Ele falou. Por isso Ele diz: tem uma condição. Eu cumpro com a minha palavra, mas se você fizer a sua parte, eu cumprir a sua. A única coisa, queridos, que fala sobre a graça de Deus, que era aquilo que eu não podia fazer, aí Ele fez por mim. E aí Ele fez de graça. Nem exigiu nada para que eu fizesse. Mas porque eu não podia fazer. Mas aquilo que a gente pode fazer, Deus estabelece a condição. E é isso que é importante. Muitas vezes nós queremos a nossa família abençoada, mas queremos que isso aconteça como um passo de mágica e milagre. Assim, pum! E não acontece, a gente fica revoltado e perguntando: por que, Deus? Eu passei como Ana, ora, tempos e tempos orando para que aquilo acontecesse, mas não acontece. Aí vem a pergunta: você está entendendo quais são os princípios para que essa promessa de uma família edificada seja real na sua vida? Onde você está isso? Veja só, irmãos, o que o texto diz: eu edificarei para mim um sacerdócio fiel. Se ele parasse aqui, a gente ficaria assim: então ele vai cumprir isso e pronto. Mas o texto diz o seguinte: esse sacerdócio fiel, esse sacerdote fiel, tem que proceder desta forma. Tem que ter o seu proceder desta forma. Levantarei um sacerdócio fiel que procederá. De que forma, meu irmão? Procederá segundo o meu coração. Então, algumas pessoas querem que Deus faça a bênção na sua família, que faça o milagre na sua família, mas o seu proceder é segundo o coração próprio, segundo o seu próprio coração. O seu proceder é segundo o que você acha que deve ser, a forma como você pensa. Você chega até a dizer ou duvidar de Deus
ser feito e fazer. Quando Deus revela o que está dentro do seu coração para nós estamos muitas vezes questionando a Deus. E aí, quando a bênção do Senhor não chega para a nossa casa, nós temos problema no relacionamento com a família, nós temos problema no relacionamento com o esposo, nós temos problema com o relacionamento com a esposa, nós temos problema de relacionamento com os filhos, e a gente fica perguntando, oh Deus, por quê? Por quê? É porque você talvez não está entendendo que Deus tem essa bênção direcionada para você, mas seu proceder não é segundo o coração de Deus. O seu proceder não é segundo o coração de Deus, é segundo o seu coração. Por isso que você vem quando você quer na igreja. Por isso que você faz quando você acha que deve fazer as coisas que você acha que é de Deus. Porque o seu proceder segundo o seu coração, não segundo o coração de Deus. Eu tenho procurado ensinar o meu filho que a gente tem que aprender a fazer aquilo que não gosta. A gente tem que aprender a fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. Porque se formos fazer tudo aquilo que a gente gosta, a gente só faz as coisas segundo o nosso coração e não segundo o coração de Deus. A gente quer entender tudo antes de fazer. E às vezes Deus fala, não precisa entender, creia somente, mas a gente tem dificuldade de crer. Porque crer é segundo o coração de Deus, o justo viverá pelo que crê, pela fé. Mas a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer andar segundo o nosso coração. Se a gente quer a nossa família abençoada, entender que a promessa da edificação da nossa casa é algo maravilhoso, vindo de Deus para nós, a gente tem que entender que existe uma outra coisa que Deus deseja que nós façamos no nosso proceder. O segundo é proceder segundo a alma. A palavra aqui, alma, diz assim, segundo o meu coração e a minha alma. Coração são os preceitos de Deus, já estabelecidos, aquilo que já é a vontade dele clara. Mas quando se fala sobre a alma fala sobre o intelecto, a alma fala sobre os pensamentos. A própria Deus fala assim, olha, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, mas o mesmo Deus diz que gostaria que nós entendêssemos os pensamentos deles para andar segundo a alma de Deus, a alma do próprio Deus. Quando se fala da alma de Deus, é fazer segundo Ele, como Ele faria. Quantos já leram aquele livro, em seus passos que faria Jesus? Alguém já ouviu falar desse livro? Quantos já ouviu falar desse livro? Você ainda não leu esse livro. Eu pergunto às vezes a mim mesmo, Senhor, porque esse livro fala assim, em seus passos, né? Quem faria Jesus? E eu fico com uma certa vergonha, porque eu fico assim, não sei não se Jesus faria isso. Mas também poderíamos inverter a nossa pergunta, e nos passos de Jesus o que faríamos? E nos passos de Jesus, caminhar segundo Ele, como nós faríamos? A tendência nossa é simplesmente querer caminhar ao lado de Jesus, não nos seus passos. Seus passos são árduos, seus passos são difíceis, seus passos muitas vezes nos levam a caminhos onde nós não queremos andar. E a gente fala assim, não, eu ando ao lado, porque qualquer coisa eu mudo de direção. Andar ao lado, andar com Ele é muito importante, irmãos, para entendermos isso, porque a gente precisa conhecer a alma, conhecer os pensamentos, conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos deixam de ler a palavra, que é aquilo que revela a alma de Deus, os desejos de Deus, os pensamentos de Deus? Um sacerdócio fiel que queria a bênção do Senhor para a sua família não podia esquecer que há um regulamento, que há uma norma, que há uma forma de se agir pela qual o Senhor tem estabelecido, que é a sua palavra, onde Ele revela como nós devemos viver. Amém ou não, igreja? Amém. Portanto, meu amado, se você quer a sua família edificada, a sua casa edificada, lembre-se que você tem que proceder segundo a alma, segundo o anseio, os desejos de Cristo, Jesus de Deus. Amém.
Amém ou não? Amém. Duas coisas muito importantes. Proceder. Essa acaba por aqui não. Ele diz assim: eu lhe edificarei a sua casa, mas a sua casa será uma casa firme. Amém? E ele termina dizendo: andará sempre diante do meu ungido. Andar sempre na presença de Cristo. Essa palavra que me chama a atenção, irmãos, porque eu sei como é difícil manter a nossa família na presença de Deus. Antigamente, você pode concordar comigo, era mais fácil. Na minha época já começou a ser difícil, mas ainda era mais fácil, era fácil para os meus pais. Eu me lembro que na minha cidade, a cidade de Itapitanga, onde eu vivi, eu nasci em Itabuna, mas vivi em Itapitanga, era uma cidade pequena e na nossa rua chegou a primeira televisão. Nós brincávamos de futebol dentro de uma garagem. Todo dia marcávamos a nossa... Era uma garagem pequena, só dava para jogar de 2 em 2. E quando não tinha 2 para jogar, a gente jogava de 1 em 1. Um ficava no gol, o outro ficava cá para fazer gol. E a gente jogava e era maravilhoso, era gostoso. Quando não tinha futebol, eu me lembro como hoje, como era que eu brincava de cavalinho feito de barro. Fazíamos a fazenda de barro ali, fazia aquela fazenda bonita, eu comprava, fazia os cavalinhos de barro. Eu me lembro do meu primeiro carrinho. Não sei se você lembra do seu, mas eu lembro do meu, porque fui eu que fiz. 2 latas quadradas de óleo, uma rachada dos lados, levantada assim para fazer a capota, era a minha caçamba. Cortava a lata no meio, fazia 2 janelinhas na frente, 2 janelinhas do lado, pregava no pedaço de tábua. Essa foi meu primeiro carro. Fazia as molas e os pneus. Borracha de chinelo, furava. Lembro do meu primeiro carrinho. Quantos lembram aí do seu primeiro carrinho? Não sei se foi igual ao meu, mas vocês lembram desses carrinhos, desse tipo de carrinho? Quantos que lembram aqui? E a gente brincava pra caramba com isso. Mas chegou a primeira televisão. Três horas da tarde era o horário dos filminhos. Os filmes, né? 3 horas da tarde, não, era 2h30. 2h30 estava todo mundo tomando banho perfumado, sentado lá na porta do vizinho para assistir o primeiro desenho. A gente estudava de manhã, de tarde e ficava lá. E a bola já foi ficando de lado, ficando de lado. E daí foi. Hoje, será que é diferente? Quanto tempo nós gastamos em frente às televisões? Oh, meu Deus. Aí veio o computador. E eu me lembro do meu primeiro também, 386. Meu primeiro computador, um notebook 386. O segundo, a Rebeca deu um banho, jogou água. Mas eu comprei esse, e era de primeira, viu, irmão? Naquela época o 386 era de linha. Comprei para levar para aldeia, para tribo. Precisava para trabalhar, para fazer E aí foi onde eu aprendi a mexer com o computador, né? Porque lá na aldeia não tinha quem consertava, aí alguém tinha que aprender a consertar. Então sobrou para mim. Aí ficou aprender a consertar o computador e tudo mais. Mas ali, naquela época, o computador era um trabalho, era uma coisa muito voltada. Hoje o computador é uma coisa que se tem dentro de casa para tudo. E os nossos filhos, e às vezes nós,
Google. Passando tempo em frente ao tal de Facebook. E horas e horas e horas se passa. Quando não assistindo filme, né? Porque agora você pode assistir filme pela internet, né? Isso é ruim? Eu não acho não. Isso é bom demais, irmão. E nós passamos tanto tempo em frente a essas coisas. E às vezes a gente até pede assim, oh Deus, vamos fazer outra coisa porque está demais, né? Aí a gente sai, dá uma desparecida, né? Oh, é assim que fala, né? Sei lá o que é. Não, e ó. Passa o tempo fora e a gente pergunta quanto tempo nós passamos na presença do Senhor, queridos. Quanto tempo nós passamos na presença do Senhor. A família edificada, a família que será edificada, que será abençoada, ela vai andar segundo o coração de Deus, ela vai fazer a vontade de Deus, mas ela não vai deixar de estar diante do Senhor. Eu tenho falado que mais que me entristece, a gente passa 4 horas em frente à televisão assistindo um filme, vem para a igreja adorar o Senhor, 2 horas é muito. Tem que parar o culto, porque senão as pessoas saem e dizem que o culto foi chato e enjoado. Essa é uma realidade, irmãos. Não que eu queira, não ficar aqui 4 horas, não. Eu estou falando que o prazer da gente é estar muitas vezes em frente a uma televisão, em frente ao computador, em frente a um show, em frente a pessoas, em frente a alguma coisa que nos chama a atenção, mas nós não queremos andar diante do Senhor. E isso tem afetado a nossa família. Tem afetado a nossa família. Infelizmente, no WhatsApp, eu tenho que falar isso, irmão, porque infelizmente são essas coisas que roubam. Até na hora da presença do Senhor, tem algumas pessoas querendo fazer contato pelo WhatsApp com Deus. Tem até comunidade em Facebook e tudo, porque não larga aquilo. E a gente fica imaginando esse texto dizendo assim: se uma família não tiver um sacerdote, não tiver o seu princípio sacerdotal dentro, baseado na fidelidade com Deus, para andar segundo o coração de Deus, para andar segundo a vontade de Deus e para andar diante da presença do Senhor, não será edificada. Não será edificada, nem será uma casa firme. Então dá para se imaginar, porque muitas vezes na nossa família, nossa casa, essa promessa de Deus não é uma realidade. Ah, se Deus pudesse mudar. E quando eu falo assim, não porque eu estou dizendo que Deus não tem o poder de mudar, mas se Ele pudesse entrar em nossas vidas e desligar aquilo que Ele nos deu, chamado livre-arbítrio, né? E poder mudar, deixar de dizer assim, não, peraí. E tudo passa de um passo mágico, as coisas aconteceram, mas não é assim. Ele nos deu esse livre-arbítrio, Ele não bate, Ele simplesmente nos instrui. E Ele diz, olha, eu quero levantar. E foi assim que Ele fez, e foi assim que Ele disse para Samuel. Ele disse, eu vou fazer isso, eu vou abençoar a vida de Samuel, eu vou abençoar a vida de Ana, eu vou abençoar os sonhos desse pessoal, porque eu vou levantar e eu sei, eles serão uma família sacerdotal fiel. Eles vão andar, o proceder deles vai ser assim, segundo o meu coração. Meu amado, em nome de Jesus, é isso que Deus quer para a nossa vida hoje. É isso que Deus quer para a sua família. Deus quer isso para mim hoje, isso Deus quer para você. E quantos gostariam hoje de dizer que, Senhor Deus, que isso seja uma realidade na minha vida? Eu quero a minha família edificada. Amém. Você quer a sua família edificada? Quantos querem? Diga, eu quero. Eu quero. Eu também quero, irmão. Mas eu preciso fazer essa análise. Será que a minha vida está andando segundo o meu proceder segundo o coração de Deus?
Isso aqui não é só para o pai, por isso que eu falo que quando fala sobre o sacerdócio, não é só para o pai, é para a mãe também. Mulheres, você olha para o seu marido e diz: o meu marido não está fazendo a sua parte sacerdotal. E você tem feito a sua parte sacerdotal também? Ana era uma mulher. E Ana estava onde? À porta de onde? Você está vendo? Na casa do Senhor. Ela estava lá em oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? E os filhos? Os filhos também fazem parte disso. Se você, filho, quer ver, poxa, eu queria tanto ver a paz na minha casa, filhos que desejam ver os seus pais abençoados, seus pais vivendo harmonia, filhos que desejam ver a família unida, filhos que desejam que as coisas estejam bem dentro de casa, eles têm que se preocupar como tem sido o proceder de vocês dentro de casa. Vocês andam segundo o coração de Deus? Vocês andam segundo a vontade de Deus? Vocês andam diante da presença do Senhor? Ou como é difícil muitas vezes para o seu pai levar você para a igreja? Como é difícil seus pais dizer para você que você precisa estar na presença do Senhor? Então isso aqui não é um dever só de um homem, mas é de todos. Pois Deus quer levantar uma família sacerdotal, uma família feliz, uma família abençoada, uma família que edifica, que é edificada e firme e forte para a honra e glória do Senhor Jesus. E é isso que Deus deseja para mim e para você. E o que Ele quer? E o que Ele requer? Ele requer só que nós tomemos uma posição diante dEle. E de dizer: Senhor, eu vou proceder na minha vida como o Senhor deseja. Você quer a sua família abençoada? Tenha o proceder que o Senhor determina aqui. Ande na sua presença, ande diante dele, faça a sua vontade e ande segundo o coração de Deus. Família edificada. E é isso que Deus vai fazer neste mês. Ele vai edificar o meu lar, Ele vai edificar o seu lar, porque Ele vai ministrar na sua vida, Ele vai ministrar no seu coração, até conseguir fazer você entrar dentro do nível de bênção, no nível de unção que Ele quer para ver a sua família segundo o coração dEle. Você não recebe, não? Recebe em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense. Existe a família nuclear. Existe a família extensa. Mas hoje eu gostaria que você pensasse somente na sua família nuclear. Se você é casado, eu não quero que você pense no seu pai e na sua mãe. Eu quero que você pense só nos seus filhos. Se você não é casado, eu não quero que você pense na sua futura esposa, no seu futuro casamento, em quem vai ser seu. Eu quero que você pense no seu pai e na sua mãe. Não quero que você pense no seu tio. Ele faz parte da sua família, mas ela não é a família nuclear, ela é a família extensa. Eu quero só que você pense na sua família nuclear. O que você deseja, o que você gostaria de que fosse edificado na sua família nuclear. Você, ser casado, a sua esposa ou o seu esposo. Eu quero que você pense agora nos seus filhos. Você e seu filho: meu neto, não, seus netos não. Não pense nos seus netos agora. Ele não faz parte da sua família nuclear, extensiva. É aquela que passa do seu âmbito ali. Ela faz parte da família do seu filho ou da sua filha. Se você é solteiro, eu quero que você pense no seu pai, na sua mãe e nos seus irmãos. E você comece agora a analisar e pensar e dizer assim: meu Deus, eu quero que seja edificado, Pai, a minha casa. O que você gostaria de que tivesse acontecendo na vida do seu pai e da sua mãe?
O que você gostaria de que tivesse acontecendo na vida da sua esposa e do seu esposo? O que você gostaria que tivesse acontecendo de edificação, da unção do poder de Deus na vida dos seus filhos? Eu quero que você agora ore por isso. Diga, Senhor Deus, eu gostaria. Orar é pedir, orar é colocar na presença do Senhor e diga, Senhor, eu quero uma bênção para a vida do meu esposo, para a vida da minha esposa. Eu quero a bênção para a vida dos meus filhos. Comece a pedir agora a Deus esta bênção. Diga, Senhor, edifica, Pai. Mais firme, Senhor. Senhor Deus querido, nós queremos ver a nossa família, Senhor, na Tua presença e edificada. E agora, Deus querido, eu estou levando, Pai, a Tua igreja, está na Tua presença, a fazer isso, a colocar diante do Senhor, ó Deus, a sua família, as necessidades, Pai. Senhor, nós em nome de Jesus queremos pedir a edificação. Eu sei, ó Deus querido, porque para edificar, muitas vezes o Senhor vai ter que entrar na casa, Senhor, para cavar, para colocar alicerce firme, para tirar os alicerces que estão em ruínas, para colocar alicerces firmes. Eu sei, ó Deus querido, que para edificar, o Senhor pode entrar na nossa casa para nos sacudir. Se isso for necessário, faz, Pai, em nome de Jesus. Mas edifica o nosso lar. Edifica o nosso lar. Senhor Deus querido, mas agora nós também olhamos para nós mesmos, Senhor. Esse é o nosso desejo que colocamos diante do Senhor. Nós queremos reconhecer, Deus querido, aquilo, Deus querido, que falta em nossas vidas, para que essa promessa seja uma realidade. E meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você agora também coloque-se diante de Deus e responda diante de Deus como é que tem sido o seu proceder. Como tem sido o seu proceder? O seu proceder é segundo o coração de Deus? Se não, coloque diante dele e diga, Senhor Deus querido, modifica meu coração. Modifica meu proceder, Deus. Age em mim agora, Senhor Deus querido, e muda o meu proceder. Eu tenho um proceder segundo o meu coração, segundo o coração do mundo, segundo as paixões deste mundo. Eu quero me arrepender agora, Senhor. Se você não tem andado segundo a vontade de Deus, peça perdão agora a Deus e fala, Senhor Deus, eu quero minha família edificada, mas eu sei que se eu estiver procedendo errado, é a maldição que vai vir para ela. Não vai ser a tua bênção, não vai ser a tua promessa, Senhor. Se você não tem andado distante de Deus, se você tem andado longe da presença do Senhor, se você não tem andado na presença do ungido do Senhor, que é o nosso Cristo, é hora de você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho andado longe, eu quero retornar, eu quero voltar, Pai. Oh Deus querido, faz isso, Senhor. Eu oro agora, Senhor Deus querido, porque a tua bênção não virá, e o que nós te pedimos para a nossa família, Senhor, o que nós pedimos ao Senhor para abençoar a nossa família, para edificar a nossa família, não acontecerá, Deus, se nós não andarmos segundo o teu coração, fazendo a tua vontade, se não andarmos na tua presença. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, isso é urgente. Isso é urgente, porque nós queremos ver nossa família edificada. Pai, age, Deus. Age na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, Deus querido, por gastarmos tempo, Deus querido, com outras coisas, menos com o Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, Deus querido, por fazermos a nossa vontade, não a tua. E te pedimos perdão, Senhor, Deus querido, por andarmos, ó Deus, segundo o nosso coração e não segundo o teu. Nós te pedimos perdão agora, Senhor, no nome de Jesus.